novo, né? Mais um domingo, mais uma aula. É muito bom estar aqui, poder se reunir, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, aprendermos uns com os outros. Sempre muito bom, né? Hoje eu tô 100%, tô bem melhor, graças a Deus, então acho que a aula vai ser um pouco mais produtiva. Vamos começar com oração? Qualquer coisa? Vamos lá. Deus Pai grandiosos, obrigado, Pai, por mais um dia em nossas vidas, obrigado, Pai, por mais uma reunião entre os irmãos, por todos estarmos aqui presentes, unidos, para falar sobre a sua palavra, sobre os ensinamentos que estão contidos dentro da Bíblia, Pai, dos exemplos que estão lá, que a gente possa aprendê-los, meditar sobre eles, e colocá-los em prática para que a gente se torne cristãos melhores, pessoas melhores e que a gente possa ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa caminhada não é fácil, em grande parte desafiadora, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos dá suporte, nos dá orientação, e através do Senhor, através do Espírito Santo que nos habita, é que tocamos essa caminhada, sempre em frente, evangelizando e demonstrando o exemplo que é ser cristão, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando nesse sentido, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Irmãos, antes de qualquer coisa, fazer um pequeno resumo da última aula, né? A gente falou lá do cristão inútil, né? Como a gente se tornar um cristão inútil. Aí a gente usou como base Lucas 17, do versículo 7 ao 10. Vou ler rapidinho aqui, só para a gente ter um resumo da última aula. Lucas 17, do 7 ao 10. Qual de vocês, tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradar ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então a gente usa como base, né? Lucas 17 aqui. E a gente viu que o sentido da palavra inútil ele é muito mais profundo do que só inútil, né? Ele não quer dizer que a gente não tem utilidade nenhuma para o reino de Deus, mas que a gente não tem mérito naquilo que a gente faz, né? É justamente porque a gente faz aquilo que não é mandado, as ordenanças de Deus. Então, essa palavra inútil ela quer dizer mais nesse sentido. Aí a gente tratou, né, de que a gente não tem, justamente por esse ponto, a gente não tem que ficar se glorificando aqui pelas coisas que fazemos, pelas obras que fazemos, e que a gente não é melhor que ninguém, né? Todos nós, a gente trabalhou essa ideia que todos nós somos inúteis e ponto, né? Inútil, se você é inútil ou não, não existe meio termo nisso, ou você é ou não. E assim ninguém é melhor que ninguém, né? A gente também falou lá do exemplo de que ninguém é pior que ninguém, que parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Às vezes a gente se acha menores uns que os outros, melhores que em algum sentido, mas isso não tem que deixar a gente de fazer as obras que Deus nos pede, né? Às vezes a gente se sente seguro, se sente não qualificado para fazer as obras, mas a gente tem que ir lá e fazer da mesma forma, né? Porque Deus acredita na gente para que a gente faça essas obras, então a gente tem que acreditar em nós mesmos também. A gente falou também lá, né, sobre a questão de unidade. Então, todos nós, como igreja, nós somos servos inúteis, né? A gente também falou do corpo de Deus. Então, a gente tem que pensar sempre nessa unidade. Porque a gente, às vezes, toma as dores para si mesmo, né? A gente trabalha muito essa questão individual, quando a gente se esquece que nós somos um só corpo e a gente tem um propósito maior como igreja, que é pregar o evangelho, né? Então, nós somos um nesse sentido, apesar de que cada um tem sua função, tem sua importância, por menor que ela seja, e é por isso que a gente tem que se exortar, porque às vezes parece algo bobo, né, o que a gente faz, né, como alguma obra que a gente faz, mas ela tem uma relevância para o reino de Deus, né, seja passar um café, seja vir aqui no prédio, limpar, evangelizar, tudo tem sua devida importância, então a gente tem que se ajudar nesse sentido, né? E saber que nós somos extremamente relevantes para as obras do Senhor, né? A gente falou também lá que da questão do mérito, né? A gente não pode ter mérito nas obras que a gente faz, porque a gente faz através do Espírito Santo que nos habita, né? A gente, é claro, se esforça para que elas sejam feitas, a gente vai lá, se coloca, né, à disposição, tenta dar o nosso melhor, mas a gente sabe que essas obras elas provêm do Espírito Santo, né? Ali através dos bons frutos. Então, nossos dons, habilidades, qualidades, eles não provêm necessariamente de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que nos habita, que nos fornece, né? Isso é importante ser ressaltado porque o mundo religioso aí fora, ele gosta de sempre trazer isso para dentro de si mesmo, né? Cada um
enaltecer, então, sei lá, o pastor gosta de falar que ele é apóstolo e assim vai por aí. Então é bom a gente se dar o devido mérito, né, de que a gente, tudo que a gente faz é para a honra e glória do Senhor e que as obras que partem de nós, elas vêm do Espírito Santo, né? E é justamente isso, né, que foi o intuito da aula, que a gente não fique se grandizendo pelas coisas que nós fazemos, justamente porque o Espírito Santo que faz através de nós e que para a honra e a glória seja toda direcionada a Deus, né? É, e é nesse sentido que a gente tem que ser inútil, porque a gente faz aquilo que nós somos mandados, e não para nossa própria honra e glória, mas sim para o Senhor. Aí essa aula eu gostaria de começar perguntando, né, em relação ao servo inútil, quais são os exemplos que passam na cabeça de vocês dentro da Bíblia, quando a gente pensa em um servo inútil? Quem que passa na cabeça de vocês quando a gente fala sobre servo inútil dentro da Bíblia? Hebreus 11? Uhum. Boa, 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 legal. Alguém tem mais algum exemplo? Paulo? Paulo, quem mais? Além de Paulo. Estevão. Uhum. Sim. Uhum. É, uhum. Sim, sim. Isso entra muito no sentido do Espírito Santo, né? A gente tem que se esforçar e lembrar que as pessoas do mundo, ela não têm o Espírito Santo que nós temos entre nós, né? Às vezes a gente se ira com a pessoa, fica bravo, né? Mas a gente tem que lembrar que essas pessoas não são cristãs, né? Elas têm uma vida totalmente diferente, o propósito de vida delas é totalmente diferente. A gente tem que se alegrar no que nós já temos, né? Porque a gente fica com raiva da pessoa e esquece do benefício que nós temos por ser servos cristãos, né? Isso é bem importante. Tá, vocês falaram, o Vitor trouxe Hebreus 11, aí falaram de Paulo, o Júnior falou dos exemplos que Paulo trouxe também. Mas por que que esses exemplos eles ilustram o servo cristão? O servo cristão não, o servo inútil, na opinião de vocês. Porque quando a gente pensa em servo cristão, servos inúteis, vem esse exemplo na nossa mente. Sim. Hum, é,
nem tem tanta informação assim, mas a gente vê que o pouco que eles fizeram foi importante na história. Eu acho É, que toda vez que eu lembro disso, me remete que eu preciso fazer alguma coisa. exato. Eu preciso trabalhar, buscar, querer, porque acho que é isso que nos faz ser um servo inútil. Exato. Sem fazer nada é impossível. A última aula que assim, a gente é inútil não na questão de inutilidade, mas que a gente não tem mérito. Mas a gente faz as obras, né? A gente tem uma utilidade gigante dentro do reino de Deus, né? É bom esses exemplos que vocês trouxeram, né? Justamente porque parece que são exemplos pequenos, né? Mas eles têm uma grande relevância. Relevância ao ponto de Paulo poder exaltar eles ali, né? Nas cartas dele. Parece algo bobo, né? Sei lá, é de grande relevância. Para mim, quando eu penso em servos inúteis, né, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os apóstolos, né? Os apóstolos, eles dedicaram basicamente sua vida inteira ao evangelho, né? Eles abriram mão das suas vidas para viver o evangelho. Então, eles realmente se tornaram inúteis, né? Inúteis para o mundo. E eles se tornaram servos justamente isso, para se fazer inútil ao mundo e obedecer às ordenanças que Jesus passou para eles, né? Que ir de pregar o evangelho. Então, eles se tornaram inúteis realmente na vida deles para que Jesus, Deus, pudesse se enaltecer através deles, né? Eu acho que é por isso que a palavra inútil, ela carrega tanto peso, né? Porque, primeiro, ela significa que a gente faz aquilo que nos foi pedido, aquilo que nos foi ordenado, né? Então, a gente não tem utilidade, a gente não é útil nesse ponto, porque a gente só está fazendo aquilo que realmente nos foi pedido. Segundo, porque todas as nossas obras, elas provêm do Espírito Santo, né? É claro que a gente se esforça, a gente põe a prova ali, mas essas obras, elas provêm do Espírito Santo que nos habita. Então, a gente é inútil nesse ponto também. E no terceiro, que é o exemplo dos apóstolos aqui, porque a gente abre mão da nossa própria vida para viver a vida que Cristo nos deu, né? Que é o caso aqui dos apóstolos. Por isso, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre conforto, irmãos. Aí a gente vai usar a vida dos apóstolos aqui como exemplo, né? Dos 12 apóstolos, o único que morreu de forma natural foi João, né? Os outros, em grande maioria, eles foram crucificados, apedrejados, decapitados, espancados, feridos com lância, e assim. Mas não só a morte deles é relevante para isso, né? Mas suas vidas também. Suas vidas, elas foram inteiramente dedicadas a Jesus, né? Eles abandonaram tudo que eles tinham. Abandonaram a casa deles, terra natal, vaidade, riqueza. Ou seja, eles abriram mão do conforto que a vida deles tinha para seguir Cristo. Eles poderiam muito bem continuar ali na vida que eles tinham, no conforto que eles tinham, mas uma vez que eles acreditaram na mensagem e se dedicaram para ela, eles abriram mão de todos esses confortos, né? Aí a gente vai ter como texto base de hoje Lucas 9, versículo 23 ao 24. Lucas 9, do versículo 23 ao 24. Olá, já tá fechado? Barulho. Quem pode ler, por favor? 23 e 24. Não, é Lucas 9. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Perfeito. Jesus é bem claro e direto aqui, né? Quem abrir mão da sua vida, esse a salvará, esse será salvo. Então a gente vê aqui os exemplos dos apóstolos, né? Que eles abriram mão das suas vidas, abriram mão do que eles tinham, negaram-se a si mesmo, dia após dia, tomaram sua cruz e eles ganharam a vida eterna. Seguiram a Jesus do início ao fim, né? Jesus é claro em relação a isso, né? De que se a gente abrir mão da nossa vida ali, nós salvaremos essa vida, né? E esse é o espírito de devoção que nós temos que ter, né, irmãos? A gente fala bastante isso geralmente, que a nossa fé ela deve ser tão grande quanto a fé dos apóstolos, a fé que os apóstolos tiveram ali em Cristo Jesus. E é claro que o nosso contexto de vida ele é bem diferente do contexto ali dos apóstolos, né? Tanto questão de tempo ali, de cultura, sociedade, política,
É um contexto totalmente diferente, mas a gente deve fazer essa pergunta pra gente, né? Será que a gente seria capaz de dar nossas vidas ao cristianismo assim como eles deram? É uma pergunta bem relevante pra gente fazer. E é importante falar sobre isso porque nossa natureza humana, ela geralmente busca conforto, né? Geralmente não, ela sempre está buscando conforto. A gente sempre está correndo atrás de um conforto. Então, sei lá, a gente quer sempre uma casa melhor, um carro mais confortável, um emprego mais fácil, que a gente ganhe mais, e assim vai. Mas aí a gente tem que se fazer uma pergunta, né? E quando essa busca, né, por conforto, ela impede a gente de fazer aquilo que Cristo nos manda. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum exemplo disso, para ilustrar isso que a gente está falando. Inclusive, o Wagner trouxe alguns exemplos disso na última mensagem que ele deu. A pergunta? Quando essa busca por conforto, ela acaba impedindo que a gente faça aquilo que Deus nos mandou fazer. Nossas responsabilidades como cristãos, né? Vocês passam alguma coisa na cabeça de vocês? Cara, eu penso que todo mundo tem que trabalhar, mas se você começa a desmedir isso, né? Você começa a quero 3, 4 empregos, quero só para ter as coisas, Uhum, e você acaba não fazendo as coisas de Deus porque você acaba excessivamente correndo atrás do dinheiro. É preciso, mas se você desmedir a mão, você pode acabar caindo nisso. uhum, Mas perfeito. você é da mesma que eu. Eu acho que você vai se identificar no que eu vou falar agora, né? Sabe que as pessoas da área de TI, né? Elas áreas, né? Uhum, Elas têm uma tendência a ser workaholic, né? é, Tipo assim, trabalhar 12, 15, 20 horas. Que elas querem ganhar cada vez mais dinheiro, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, se eu ganhasse 20 mil por mês, eu trabalharia no segundo, né? uhum, Aí entra no que o Caio falou, né? Beleza, você tá fazendo isso e você tá ganhando bastante dinheiro. Mas e Deus hoje disso? sim, Porque aí você já não vai no culto, você já não está em comunhão com os irmãos. Aí quando você tem, tipo assim, aí tem uma você tem que estudar muito, né? Tem que estar se atualizando. Você está só estudando essa área, não estou contando mais estudar, aí você já não está mais estudando a Bíblia, você já não morre. uhum. Quando você vê, você passou de Deus. É legal olhar isso mais profundamente, que se a gente for parar para pensar, a gente está vendendo nossa vida eterna por coisas passageiras, né? Que, sei lá, vão durar no máximo 50, 60, 70 anos, enquanto a vida é eterna, ela é eterna, a gente vai gozar disso para sempre, né? Essas escolhas, elas realmente têm muita importância em nossas vidas, né? Por menor que seja essas escolhas, né? Eu trouxe alguns exemplos bíblicos, irmãos, para falar isso, né? Em casos em que a busca por conforto, ela acabou impedindo que figuras da Bíblia aqui realizassem o que Deus mandava, né? Aí eu trouxe aqui João 12. Quem puder abrir e ler, por favor. João 12, do 42 ao 43. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Boa, isso aí. Eu acho um absurdo aqui no caso dos sacerdotes aqui, porque um dos desafios que nós temos quando a gente vai evangelizar para alguém é fazer com que essa pessoa creia, né? É um desafio imenso ali a gente explicar a mensagem, explicar o porquê que a razão da nossa fé e fazer com que essa pessoa acredite nessa mensagem assim como nós acreditamos. Então, para mim é um pouco absurdo no caso daqui dos sacerdotes, que eles receberam essa mensagem diretamente de Jesus Cristo, eles acreditaram na mensagem, mesmo assim eles não quiseram abrir mão do conforto que a vida deles tinha, né? Então, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles não queriam abrir mão ali do seu posto religioso ali, né, da sua questão de autoridade em cima do povo judeu, e mesmo eles acreditando na mensagem, vendo quão relevante ela era, quão importante para a vida deles eles não abandonaram o que eles tinham para seguir a Cristo.
Eles preferiram continuar ali no conforto que a vida deles estava trazendo para eles, né? Aí fica de questionamento pra gente, né? Às vezes a gente tem medo de falar que a gente, sei lá, vai pra igreja, é cristão no nosso trabalho, com medo de perder, por exemplo, credibilidade, né? Quer falar? Então a gente deixa de evangelizar por achar que a gente vai perder algum tipo de respeito, sei lá, no âmbito do nosso trabalho, achando que as pessoas não vão olhar com a gente com maus olhos, né? E a gente acaba deixando de evangelizar para essas pessoas. Ou então no âmbito da escola, por exemplo, e assim vai. A gente fica com esse medo, esse receio de perder a autoridade ou o respeito que a gente criou por outras pessoas, porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm um certo preconceito em relação às pessoas que vão para a igreja, né? Achando que a gente é religioso, fanático e assim vai, e a gente acaba não falando. Pode falar. A gente citou aqui esse exemplo do dinheiro, né, que é uma das coisas realmente que leva o cristão a perder o seu foco na sua missão aqui. E também pode dar diversos exemplos de pessoas que perderam a presença de Deus na sua vida, ou se perderam neste mundo sem a presença de Deus, que não é dinheiro, por exemplo. Pela questão de dinheiro. É. Sansão, né? Sansão ele morreu jovem. Você viu que Sansão morreu jovem, forte, saudável? Mas por que ele se perdeu? Porque ele foi atrás de mulher. Uhum. Você entendeu? Que não era do povo de Deus. Então, o fato dele arrumar uma mulher para ele casar e ter sua família não tem problema nenhum, era uma bênção de Deus, entendeu? Mas ele foi buscar onde? Ele foi buscar fora. Ele foi buscar uma filisteia e não morria de amor por ele. Ela morria de amor pelo seu país, pelo seu povo. Sim. E quando ela teve a oportunidade de trair Sansão, ela não pensou duas vezes. E depois ela teve mais outras oportunidades de trair Sansão e traiu. Então, todas as oportunidades que ela teve para trair Sansão, tirar a vida dele, ela usou e conseguiu. E o Sansão acaba morrendo jovem, saudável, era um juiz do povo de Deus, que poderia ter morrido feliz, né? Mas não, ele foi atrás de uma paixão carnal que era proibida por Deus. Ele poderia ter encontrado uma judia e ter casado com ela. Tinha uma recomendação de Deus. Deus havia dito: não procure mulheres fora da sua nação, do seu povo. Por quê? Sim. Porque elas vão ter outros deuses. E é o que ela tinha. Ela Sim. tinha outros deuses que não era o verdadeiro Deus. Então ele foi atrás de uma coisa que foi proibida por Deus. Então, existem diversas outras coisas na vida que nos afastam de Deus, nos afastam da salvação. Vocês são meus irmãos, eu posso falar que isso aqui é um testemunho que eu vou dar para você. E o Júnior sabe disso. O tempo que eu me afastei da igreja foi por causa disso. E não foi por causa de dinheiro, e não foi por causa de mulher. Foi por causa de diversão desse mundo, você entendeu? Chegava quarta-feira, já estava fazendo compromisso para domingo. Compromisso com colega de trabalho para domingo. Ah, é só domingo. Todo domingo eu vou na igreja. Passou mais um tempo, você já não vai no outro, você já não vai no outro, você já. Existem diversas coisas que a gente não a missão e a graça. Eu estava mais vindo com os amigos do que da igreja. Mas por quê? Por causa de porque a coisa acontece de uma maneira sutil, significante. Muito mais sutil do que parece. Uma vez que o Paulo falou uma coisa interessante, isso daqui eu guardo no coração até hoje, já faz muito tempo. Ele disse o seguinte: o dia que você estiver na presença de Deus vai falar, vai. Você perdeu a salvação, tá? Beleza? Mas você perdeu, viu? Você entende, né? Você perdeu a salvação, né? Então, às vezes a gente não pensa nisso, né? Nossa classificação de castigo bateu, mas Deus mora para todo lado. Você vai isso que mora na presença de Deus, ele vai te dar uma justificativa. Nossa, perdeu a salvação, tá bom? Você entende, né? E você está atrás de mim, você está se divertindo. Você está atrás de dinheiro, você está atrás de
Isso daí vai nos tirar, né? É, Tudo que vai nos tirando o foco, detosse sistematicamente, vai devagarzinho, vai acontecer de uma forma natural, você nem percebe. isso é bom que você trouxe, porque a gente vai Parece abordar que isso, fica a gente vai abordar isso mais pra frente, aí você fala assim, mas É. mais pra frente você vai ver o resultado, daqui a pouco quando você perceber, já foi. É um acumulativo, né? Raros casos que a pessoa abandona de vez o Não, é cristianismo. difícil, isso não acontece É da noite pro muito, dia. é sempre um É um processo. processinho muito mais a longo prazo do que isso, né? A gente vai cedendo pedaços do da nossa fé, né? Por conta disso, da nossa responsabilidade, do nosso dever como cristão. Quando vê, a gente já tá lá afogado lá, né? Ninguém sai e pula já no sem pé ali. Vai indo, vai se sentindo mais confortável, vai sentindo a água ali, vê que não é tudo isso. Quando vê, tá sem pé. Aí já morreu afogado. É isso aí. Boa, beleza. Trouxe um exemplo disso, irmãos. Quer ler com vocês aqui? Quer falar? Pode? Pode? Você estava falando dessa passagem de João 12, né? Uhum. Eu sempre me identifiquei muito com essa passagem, né? Porque foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? Eu já sei, eu conto essa história aqui várias vezes, o já conhece, né? Mas eu trabalhava numa empresa, né? Aí eu era de denominações, né? E o que acontece, né? Eu sempre gostei muito de música, de tocar, né? Até hoje eu gosto, né? Aí eu comecei a trabalhar com uma pessoa que era da Igreja de Cristo, nunca tinha ouvido falar daqui, né? Isso foi em 2018. Aí essa pessoa começou a me mostrar o Evangelho e a Bíblia da forma como ela é. Eu li a Bíblia, mas eu não tinha, assim, os olhos fechados. Uhum. Não sei como, mas já aconteceu. E eu vi aquilo, eu achei, principalmente na questão do canto a capela, Uhum. eu achei aquilo insuportável. Mas, isso até faz sentido o que você está falando, mas para mim não dá. Uhum. Porque eu sempre fui muito apegado desde pequeno, que eu via meu pai tocando, sempre muito apegado àquilo, né? Então, quando eu falo dessa passagem, né? Tipo assim, eu até acreditei no que ele estava falando, mas por causa do meu apego a isso, eu não queria seguir. E fiquei no. E aí que eu também penso na misericórdia de Deus, né? Porque foi 3 anos. Sim. Porque eu falei, eu comecei eu fui batizado em 2022, né? Isso aí foi em 2018. Então passou 2019, 2020, 2021 e 2022. Mas o que aconteceu, né? A pulga foi, durante esses 4 anos, né? Sim. A pulga ficou atrás da orelha, crescendo, Sim. até que um dia eu falei assim, não. É legal que você tomou uma decisão de confrontar aquilo que estava desconfortável, né? Você poderia ficar no seu conforto ali, tranquilo, para sempre, tocando ali os instrumentos, fazendo da forma que você sente que é melhor, e não da forma que a gente sabe que é melhor. Em vez de ficar encarando isso, né, de frente, né? Foi um processo Sim. bem longo e eu agradeço a minha, aí eu vejo a misericórdia que Deus tem por minha vida. E eu penso assim também, se Deus tem misericórdia nesse comigo, porque durante esses 3, 4 anos, o que impediria de Jesus voltar? Verdade. Uhum. Eu poderia ter voltado e eu teria que perto. Sim. E todos nós temos esse tipo de desafio. E por essa misericórdia, eu também preciso ter misericórdia das pessoas com a fora. Exato. Não, Isso aí, perfeito. se bem que não é bem o ponto da aula, né? Mas nesse Pode. trecho aí fala, deixa bem claro que só crer não leva a nada. Exato. Essas autoridades está bem claro, eles Eles creram. creram. Os demônios creem, né? Mas então demonstra que bem fortemente que crer é só um dos passos que a gente tem que ter. Né? Sim. E infelizmente o mundo religioso está meio diferente. Ah, você crê em Jesus? Levanta a mão aí, né? Jesus já está agora no seu Tá salvo. Isso é uma mentira, essas pessoas estão no inferno. Então, como você me falou, né? Crer até os demônios creem, né? Tiago vai falar isso. Crer é só um passo. E o problema dos líderes religiosos é que eles creem em Jesus, mas eles precisam ser destituídos do poder. Essa parte. Isso que pegou neles, Essa era né? a parte difícil deles. Eles creem em Jesus. Os milagres de Jesus eram comprovados, evidências, tinham provas assim a mais ali. Amaram mais a glória dos homens, né? Destituir, aí deixa o cueco cheio, entendeu? Vocês precisam se destituir desse poder que vocês têm e ser um servo inútil. Sim. Aí que era o problema, entendeu? Muitos desses líderes, eu até comento com o Júlio, às vezes eu falo com o Júlio, esses líderes famosos aí da Bíblia, o que esses caras vão fazer agora?
Vai que você se arrepende, mas. É, Cara, chegar a público para milhões e vai milhões de ver, pessoas. depois de 40, 50 anos, aí tem um que sempre fala, tô 60 anos lá, né? A senhora sempre fala, tô 60 anos, tá bom. Mas você vai dizer para falar, até hoje eu estava enganado, eu ensinei coisa errada na Bíblia, Aham. e eu. Levei milhões. Sim, ganhei milhões e levei milhões a caminho errado. Como é que ele vai fazer isso? Pois é. Entendeu? Então, o Mas, problema é que aqueles religiosos tinham tempo de Jesus é o mesmo de hoje. Jesus queria que eles reconhecessem que eles estavam errados e se destituíssem do poder e perfeito. aceitassem o plano de salvação de Deus. Eles não Perfeito. queriam. Perfeito. Então também tem isso também, você entendeu, do lado desse daí. Às vezes, eu acredito até que outros talvez eles creiam, mas como é que eles não queriam? Então, eu não tô vivo, eu não vi nenhuma por fazer isso, né? E quem sabe, né? Porque esse milagre um dia desses Perfeito. der errado E, se voltar para Deus, né? e resumindo esses exemplos, né, os exemplos aí dos sacerdotes, exemplo que o Victor trouxe, é a gente encarar esse desconforto que a gente tem dentro de nós. Eles tinham desconforto de chegar a público ali, abrir mão da sua autoridade, da sua posição religiosa, assim como o Victor tinha também esse receio, esse desconforto de abrir mão dos instrumentos, por exemplo. Todo mundo aqui, né, todo mundo passa por esse tipo de desconforto, esse tipo de decisão que a gente tem que fazer, essas escolhas, e isso vai estar lá na frente, porque assim, a gente esquece que Deus vai fazer uma escolha sobre nós também, né? Ele vai escolher. Ele vai ver as escolhas que nós fazemos no decorrer da nossa vida, né? E esse aglomerado de escolhas vai dizer se ele vai escolher ou não nos salvar ou não, né? Ele vai fazer essa escolha sobre nós. Para dar continuidade aqui aos exemplos, queria trazer Números 11. Números, capítulo 11. Aí já é um exemplo bem lá para trás, né? Do versículo 4 ao versículo 6. Números 11. Quem achou, pode ler. Aqui, estrangeiros, e até mesmo começaram a dizer, se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quantos peixes queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, dos bolos e dos alhos. Mas agora, acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Isso aí. Então, o povo ele tinha aqui uma ordenança de Deus, né, que era para fugir do deserto, e então, né, via com diversas diferentes operando milagres, né, e eles conseguiam ver isso, o próprio maná serviu para comer. E por mais que esses milagres acontecendo na vida deles, essa ordenança que Deus deu para eles, eles lembravam da vida do Egito com saudade, né, desejando aquela vida de volta, aqueles confortos que eles tinham, né, conforto da comida. E esse é só um exemplo, mas se a gente for pegar a caminhada deles no deserto, a gente vai se deparar com vários exemplos desses aqui. Aham. Comiam, estavam com saudade, mas lá E eram escravos, não estavam mesmo assim eles se sentiam, e assim, eles sabiam que eles iam, depois dessa caminhada, herdar até a prometida, e mesmo assim eles se murmuravam. E esse é um exemplo só, mas tem vários, a gente sabe, e a gente sabe o destino, né, destino não, ó, como é que fala? A consequência deles ficarem murmurando, o castigo de Deus. Então eles viviam desejando a vida que eles tinham lá no deserto não, lá no Egito. Queria trazer um exemplo de Jonas, que foi um dos exemplos que eu trouxe, não, Jonas capítulo 1, no versículo 1, versículo 3. E aí entra o ponto que o Wagner falou, nem sempre é muito maior que isso, às vezes é muito mais assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Antes, a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, e a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope
e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Boa, legal. Esse aqui foi um dos exemplos que o Wagner trouxe na última mensagem. E aqui Jonas ele queria ter o desconforto de pregar para Nínive, né? Ele sabia que Deus os perdoaria caso eles viessem se arrepender. Então eles não queriam pregar para aquele povo que era mal, ele achava que eles tinham que ser realmente penalizados. Então ele não queria ter esse desconforto de ir para uma cidade daquela para pregar o evangelho e que ele se arrependesse. Então o que ele faz? Ele fugiu da presença do Senhor, né? Até um exemplo bobo, né? Você achar que fugir da presença do Senhor pode ser algo fisicamente, mas se a gente tomar isso principalmente ali nas nossas decisões que nós tomamos dia a dia. Então, sei lá, a gente tem o desafio de evangelizar para alguém que a gente não gosta, de alguém que a gente não tem simpatia, não tem muito contato. Em vez de essa pessoa, a gente acha que não, acho que alguém já fez esse trabalho por mim, então eu vou ficar aqui na minha e vou deixar isso passar, né? Então, assim como o Jonas fugiu, às vezes a gente foge também dessas responsabilidades, né? Não no sentido físico, a gente acaba fugindo de outra forma. Ah, tímido também tem vários pontos ali que acaba nos frustrando, nos deixando para baixo, achando que a gente não é capaz, mas esse desconforto a gente tem que ser encarado, né? Porque a gente tem uma missão para ser feita aqui e a gente precisa fazer, né? É difícil, não é fácil, mas é o que a gente precisa fazer, né? E assim vai. No caso do Jonas, né, ele fugiu, né? E geralmente, a gente acaba fugindo do dever cristão de outras formas, né? Então, um exemplo aqui é a aula de quarta, né? A gente às vezes foge da aula de quarta para ficar em casa, para dormir um pouco mais cedo, pedir uma pizza talvez. Outro exemplo aqui é ler a Bíblia. Ver uma série que fala sobre a Bíblia, assistir uma novela da Record, sei lá, que vai falar sobre isso. Ofertar, então, em vez de ofertar esse mês aqui, eu acho que vou guardar dinheiro, tá um pouco apertado. Mês passado eu já ofertei, mês que vem eu vou ofertar de novo, então esse mês não tem por que eu ofertar. Aí a gente vai lá e decide pela opção errada, né? Ou então domingo de manhã aqui na igreja, né? Acordar cedo. Para mim foi engraçado, porque foi um desafio para mim, assim como foi pro Vitor. E toda a igreja que eu tinha ido até então, o culto acontecia domingo à noite, né? Então quando eu vim para cá e vi que o culto era domingo de manhã, eu achei isso super estranho. Porque geralmente eu dormir, né? Que eu tava em casa dormindo. Mas essas escolhas, né, irmão, nós vamos fazendo em relação a tudo isso. Em resumo, é conforto ou servir a Deus. A nossa e a gente convive com essa escolha, né, todos os dias das nossas vidas, por menores que elas sejam, né? Então, são exemplos aqui, mas eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem pensar em alguns outros exemplos. Queria ver o que passa na cabeça de vocês em relação a isso. Não servir a Deus de forma geral, não evangelizar, né? Porque geralmente a gente faz esse tipo de escolha. Em vez de vir aqui quarta à noite, eu prefiro ficar em casa para dormir mais cedo. Ou em vez de vir aqui domingo de manhã, a gente prefere ficar em casa e dormir mais tarde. Tenta, né? Às vezes é difícil, procura deixar mais organizado, isso favorece muito para a gente poder estar aqui também. Então, a gente, nas nossas coisas, procurar ser, na medida do possível, mais organizado, isso tende a favorecer mais, apesar de ser difícil, dependendo, mas isso a longo prazo tende a favorecer mais a gente a ter uma vida mais aqui também. Foi o que o Victor falou também na questão do trabalho, né? Você se dedicar inteiramente ao trabalho, né? Não se programar, não separar um tempo ali para a gente fazer as obras, o que Deus espera de nós, a gente vai se perdendo nisso, né? Eu trouxe isso, quis fazer essa pergunta, porque às vezes não passa na nossa cabeça exemplos que são bem singelos, bem pequenos em relação a isso. Então, por exemplo, passar um farol vermelho, sei lá, a gente tá com pressa ali, a gente vai lá e passa o farol vermelho. Aceitar o troco errado, furar fila, por exemplo. Essas coisas parecem pequenas, exemplos pequenas, mas elas refletem o nosso caráter cristão, né? O Victor trouxe isso daqui na última aula, e eu queria ler também, que é 1 Pedro, capítulo 2.
E a gente vai entender por que que esses pequenos exemplos eles são relevantes, né? Nos nossos deveres cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Quem achou pode ler, por favor. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da consciências carnais e combata contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós Perfeito. A minha tradução aqui, ela vai falar tendo conduta exemplar, né? Novamente atualizado. Tendo conduta exemplar. Então, esses exemplos que eu trouxe aqui, eles são bem pequenos, mas quando a gente vê o nosso dever como cristão de ter uma vida exemplar, porque através das boas obras as pessoas vão glorificar Deus no dia da sua volta, né? Se visitação no dia da sua volta. É bem significante para nós, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, nessas decisões que nós fazemos, né? Parece pouco assim, pequeno, mas é realmente relevante para nós. E é um pouco de um desafio, a gente está sempre meditando em relação a isso. Mas Deus, ele não chamou a gente para sombra e água fresca, né? Ele chamou a gente aqui por um objetivo. E inclusive eu queria voltar aqui ao exemplo dos apóstolos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 9 ao 13. Do 9 ao 13, isso mesmo. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido como fracos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, abundamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos palavras delicadas. Somos considerados como lixo, e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Boa, perfeito. O quão impactante é a visão aqui de Paulo, né, em relação ao chamado que Deus deu para eles, né, como apóstolos, né, como se eles fossem condenados à morte, né, e eles forem, ele fala aqui, ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O desafio que eles tinham em frente, né, e eles não abandonaram esse desafio, eles acreditaram na mensagem até o final e dedicaram sua vida única, inteiramente, exclusivamente para evangelizar. E repetindo aqui, né, o que já dissemos, o nosso compromisso com a mensagem ela deve ser tão grande quanto os apóstolos foi, né? E isso parece um desafio muito grande para nós, né? Mas a gente não deixa de fazer alguma coisa só porque ela é difícil, né? Essa é a ideia. Né? O nosso objetivo aqui, como cristão, no momento que a gente se batiza, é sermos aquilo que Jesus foi, ou mais próximo daquilo. E por mais que a gente sabe que é impossível, é onde o nosso caminho deve nos levar, né? A gente tem que caminhar para essa direção, para a gente ser o mais próximo possível do que Cristo foi, do que os apóstolos foi, e pegar a vida deles como exemplos, né? Eles morreram por pregar a mensagem, mas também para deixar um exemplo para a gente de que eles levaram essa mensagem até o final. E a gente adotar essa fé que eles tiveram também. Tá, mas assim, eu queria perguntar, qual que é o objetivo, né, de Deus falar pra gente, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Ou no caso aqui dos apóstolos, que eles eram considerados lixo do mundo, como se eles tivessem sido condenados à morte. Qual que é o propósito em Deus pedir isso de nós, né? O que vocês acham? Mas parece que Jesus deu o exemplo, sabe? Jesus é o padrão. Aham. Jesus, ele veio, ele foi servo,
Então, da mesma forma que Cristo ele deu exemplo, a gente seguir esse exemplo para que também a gente possa ter a salvação. Porque ele foi glorificado, ele ressuscitou e está agora com o Pai. Então, nós acreditamos que nós vamos para o céu. Porque, na semelhança que ele sofre, segue o nosso mestre aqui, nós vamos ter uma recompensa Uhum. no céu também. Então é essa questão de olhar para Jesus, querendo imitar, não querendo só admirar e falar como a vida de Jesus foi muito, foi perfeita, na verdade. Mas a gente tem que participar, né? Querer ser, né? Acho que o Júnior sempre fala, né? Ser pequenos cristãos, né? Que significa isso. Então quer dizer, ser imitador. Uhum. Boa. Ah, sim. Verdade. A grande questão é, você está fazendo a questão não precisa entender o que é ser cristão, né? Uhum. Quando você está vendo aqui. O cristão é aquele que serve a Cristo, como o Vitor acabou de falar, né? O imitador, como o Caio falou. Mas se eu não tenho isso dentro de mim, o que é ser um cristão, né? O que eu estou fazendo aqui? Se eu não coloco isso como prioridade na minha vida, não interessa, a gente vem aqui, ou você falar, vem uma mensagem, não sei o quê, mas eu saio daqui, eu boto na minha vida, meu vida. Então, se eu não tenho dentro de mim que eu tenho que ter uma vida, como você leu aí na minha vida tem que ser de Cristo, eu não vou fazer isso. Por mais que você esteja falando, por mais que qualquer um fale, eu preciso entender que eu tenho que servir a Cristo do melhor jeito. E aí a gente vai entender que você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa utilizar seu tempo em qualquer lugar para ser um exemplo de Cristo, para estar a palavra, para qualquer decisão de vida é Cristo primeiro, qualquer compromisso que você tenha, Cristo tem que ser o primeiro. Agora, se a gente não entende isso, não adianta, pode vir aqui. O apóstolo Paulo, quando a gente está vendo aqui falar para vocês, você vai falar, Jesus falou para os beleza, isso é bonito, sacerdotes. mas para mim, por quê? E de novo, como eu sempre falo, né, a gente entende isso no mundo secular e não entende isso no mundo espiritual. A gente sabe que tem um compromisso de entrar no nosso trabalho tal horário, o horário do almoço é tal horário, você tem que se vestir tal roupa no seu trabalho, né? Enfim, você sabe. E você faz isso exatamente como é exigido, porque senão você perde o emprego, você precisa de emprego. Aí no mundo espiritual você sabe que Cristo tem que ser seu primeiro lugar, que você não pode arrumar compromisso na frente de Cristo, que você tem que estar junto com os irmãos, você tem que estudar, E a gente não faz, porque a gente pensa, como Cristo não está à nossa frente aqui pessoalmente, né? A gente fala, é como você falou no começo, deixa, amanhã eu faço, quarta-feira que vem eu venho, como o Wagner falou, né? Domingo que vem eu estou aqui. Mas a gente esquece que Satanás é tão astuto que se você não vier hoje no culto por algum motivo, domingo que vem ele vai arrumar um outro compromisso para você. No meio da semana, No meio da semana. Amanhã alguém já te põe, mas é o seguinte, eu vou fazer um aniversário na minha casa, vamos lá. Vamos. Aí no outro domingo, um outro colega, rapaz, vai ter um churrasco, vamos. E daqui a pouco, como a gente falou, eu não estou mais aqui. Porque a gente tem que ser honesto, irmãos. O mundo traz coisas boas nesse sentido, não traz? Sim. Um churrasco muito bom. A gente tá falando de conforto aqui, né? São confortos, né? Não é? É. Puxa, a vida é muito bom. Agora, é aquilo que eu falei. Se eu sou um cristão, puxa, um churrasco é muito bom. Mas estar com meus irmãos lá na igreja, orando, cantando, é muito melhor. Eu vou trocar um churrasco de picanha e maminha pelo café que o Wagner faz. Por quê? Porque lá eu estou com meus irmãos, lá eu estou me fortalecendo. Lá no churrasco eu não estou me fortalecendo. Pelo contrário, né? Eu me afastando. Às vezes começa aquela conversa mundana, né? Por isso que eu falo sempre aqui quarta-feira. Não é que nossos valores são diferentes do mundo. Nossos valores são opostos do mundo. Às vezes começa aquela conversa bem maliciosa e tal. Eu particularmente fico muito constrangido. Então a gente não está se fortalecendo mesmo, né? E aí a gente tem conversa edificantes, a gente não vai ficar falando coisas, palavras fortes, imoralidade. Exato. Então, um dos motivos aqui, irmãos, que Deus nos pede para negar a si mesmo, carregar nossa cruz e seguir a Ele, é o que vocês estão trazendo, né? Para a gente se fortificar, a gente saber que
A gente não vive mais a vida que nós vivíamos antes. A vida não pertence a nós, mas a nossa vida pertence a Cristo Jesus. A gente é servo, servo mesmo, né? A gente perde um pouco a palavra de sermos servos. Além disso, eu gosto de pensar, nos pediu isso por um propósito prático também, né? Então, se a gente pensar lá na época dos apóstolos, né? Era muito comum cultar os deuses. Então, era muito comum a pessoa, muito comum não, era basicamente a única visão de mundo que tinha é que você adorar vários deuses, um deus para cada coisa. E tinha também um deus para cada terra. Então era comum você ir numa terra que lá eles adoravam tal deus. E em volta desse culto a esses deuses, né, tinha a venda de estátua, tinha um mercado muito grande, né, de venda de estátua, de promessas, de ensinamentos. Também tinha demonstração de poder e autoridade, e a gente vê o quão sujo essa adoração a esses deuses eram. Então, quando Deus pede, né, que os apóstolos pregassem o evangelho e eles chegassem nas cidades pobres, né, sem qualquer família, riqueza, sem nada para vender, sendo perseguidos com risco de vida, falando que Deus, né, se fez carne, morreu na cruz, que é a pior morte que poderiam dar para alguém, que é uma morte vergonhosa, e depois disso ainda ele ressuscitou, depois de 3 dias, expressa que a mensagem que eles estavam trazendo ali para aquele povo daquela cidade só podia ser verdade, né? Eles não queriam nada com aquilo, eles só queriam propagar a verdade. E quando as pessoas viam o sofrimento que eles passavam em prol de pregar o evangelho, é porque essa mensagem tinha um poder e eles tinham realmente testemunhado o que eles estavam dizendo ali, né? Ninguém tem uma vida miserável e morre por causa de uma mentira. Então, quando as pessoas olhavam para a vida deles e viam tanto que eles abdicavam dela para propagar uma mensagem que poderia levar eles à morte, é porque essa mensagem tinha poder, tinha verdade, né? Então, quando as pessoas elas olham para nossas vidas e veem o quanto que a gente abdica delas para vivermos o evangelho, é porque esse evangelho ele realmente tem poder, é porque a gente realmente vê verdade nisso. Isso não é uma coisa leviana que a gente adotou para nossa vida, não é uma coisa de fanático, mas ela sim tem poder sobre nós. Ela é realmente significante para todos nós. E é por isso que a gente abdica das coisas que abdicamos, né? Então, quando a gente fala isso para as pessoas e elas veem isso na nossa vida, a mensagem ela tem muito mais poder sobre elas, né? As pessoas elas veem a mensagem com muito mais força, né? Isso eu acabei aprendendo aí ao longo dos momentos que eu tentei evangelizar, né? Para finalizar aqui, irmãos, eu não queria dizer que é errado a gente procurar o conforto, a gente procurar uma vida melhor, mas assim como o dinheiro, que foi o exemplo que o Wagner trouxe, ele não pode ser o senhor das nossas vidas. O conforto, essa busca, né, por melhorar de vida, ela não pode ser o senhor das nossas vidas. Que é o exemplo que eu queria trazer agora do jovem rico. Todo mundo conhece esse exemplo, mas vamos abordar de novo. Está em Mateus 19. Mateus 19, versículo 16 ao 24. Mateus 19, 16 a 24. Quem achou pode ler. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: O que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer a eterna vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, 22. 24, por favor. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso aí. Então a gente já meio que conhece, né, o exemplo aqui do jovem rico, a gente discute bastante sobre ele. E é o que a gente vem abordando aqui. No caso do jovem rico, ele não quis abrir mão das suas propriedades,
Mas isso também é válido para o conforto, né? Então, no caso lá dos sacerdotes que a gente abordou aqui, não era questão de dinheiro, mas sim do conforto que a vida deles traziam, a glória que a vida deles traziam. E aqui Jesus fala, a gente sabe, entende essa ideia que a questão não é a gente termos dinheiro, a gente ter conforto, mas a gente fazer deles o Senhor das nossas vidas. E a gente deixar de obedecer aquilo que Deus nos pede para obedecer ou buscar o dinheiro, o conforto e assim vai. Quer? Essa história do jovem rico é interessante. Você já viu como é que um rico é tratado na sociedade, no mundo brasileiro? Como é que é tratado uma pessoa rica, importante? Vixe, Você já muito viu um bem. ex-rico? Como é que é tratado na sociedade? O ex-rico? Hã? Ex-rico? Ex-rico. Ex-rico? O cara que um dia foi rico. É, O jovem vivia é, esse mundo terreno. Ele é rico, dono de propriedades, deve ter muitos funcionários, é respeitado, né, que eles viviam basicamente da agricultura e de rebanhos. A, a posição social que ele ocupava na sociedade deles, entendeu? A, a glória que ele recebia, como é que ele era tratado, como é que ele se vestia, como é que ele era respeitado, né? E aí Jesus vem e faz uma proposta para ele largar essa glória terrena para receber a glória celestial. O jovem rico pensou, nossa, não é burro, entendeu o que ele está falando bem, aham, entendeu? Ele pensou bem e ele fez uma escolha. Isso que o senhor está me propondo, né? É bom, está certo, maravilhoso. Olha, Jesus falou com poucas pessoas assim, na tete a tete, né? Esse foi um deles. Então Jesus viu que o jovem rico, o problema não era a riqueza, é que a riqueza era acima de isso. Deus. E Jesus está fazendo uma proposta para ele. Você abandona essa sua riqueza aqui na terra, terrena, e você dê glória a Deus, a glória celestial para Deus. E esperou ele para pensar. Mas aquilo ali, no filme na cabeça do jovem, falou aí, tudo isso aqui que eu conquistei, que eu já cheguei, eu vou perder tudo isso daí. Porque aí eu vou virar mais rico, né? Eu vou perder tudo ele seguir. Você vai ser um discípulo ali de sandália no pé e foi nada. Comer o que dá, comer do meu que der, que a gente dá. E o jovem rico, para pensar, entendeu? É, Quando eu vou perder tudo isso. Então, quando você fala dos apóstolos, é interessante, os apóstolos entenderam qual é o propósito de Jesus aqui na Terra. Então, o cristão precisa entender por que Cristo veio aqui para a Terra. Qual é o propósito de Jesus aqui na Terra? Se eu entender o propósito de Jesus, ele veio trazer o plano de salvação de Deus do homem, pode fazer sentido para mim, para minha vida. Entendeu? E em cima disso daí, eu vou abandonar tudo. Então, o cristão precisa entender que quando ele segue a Jesus e abandona tudo, ele precisa entender qual é o propósito e o plano de Deus para ter mandado Jesus Cristo aqui. Então, eu vou defender a Jesus e a causa de Jesus. Os apóstolos entenderam isso. uhum, Eles entenderam. Então, eles se propuseram dali para frente a honrar o nome de Jesus, entendeu? O nome de Jesus e a causa de Jesus. Eles entenderam. E às vezes o cristão, ele se limita, né, nos entendimentos das coisas. Ele entende, por exemplo, que adorar a Deus, tá, reconhecer, ou então pela salvação, entendeu? A gente, a coisa é mais ampla do que isso, né? Você tem que abrir uma visão, entendimento. Então, os apóstolos, por que eles se dedicaram tanto? Porque eles resolveram, eles entenderam o plano de Jesus, o plano de Deus, salvação, o plano de Jesus. eles estavam dispostos a. E resolveram, decidiram. Perfeito, Nós vamos honrar o nome de Jesus e vamos honrar a causa de Jesus até o último da nossa vida. perfeito. Em cima disso daí, você vai abrir mão de um monte de outras coisas, de vida própria, prazeres, carnais, de vida tal. Mas eles entenderam. Então, todo cristão ele tem por obrigação de entender qual é o propósito de Jesus aqui na Terra. Por que Jesus veio na Terra? Se eu entender o propósito de Jesus aqui na Terra, e que ele trouxe o plano de salvação de Deus, aí sim eu posso, né, em cima disso, falar, não, eu vou então, dedicar a honrar o nome de Jesus e a causa de Jesus, para pela causa dele. Sim, é E isso. os apóstolos entenderam isso daí, entendeu? É isso. E falou, bom, daqui para frente, o que acontecer, quando eu chamo o jovem rico, era mais ou menos isso, Mas entendeu? a função era a mesma, né? Era a mesma função dos apóstolos mesmo. Entendeu? Os É. apóstolos, você vem ser, E me siga mesmo. me seguir, e daqui para frente você vai honrar, É. defender o meu nome e a causa aqui. E o jovem rico parou para pensar
e resolveu não abrir mão. Eu acredito que no mundo também tem muitas pessoas nessa situação, não é verdade? Que conhecem até, né? Conhecem Jesus, que ouviram falar, sabem do plano e tal, mas vai ter que tomar uma decisão. Sim. E o legal do E cristianismo de Jesus é que ele não passa a bola para outro, né? é, É você. é você. É É o que você você com trouxe na você. última mensagem. É Exato. você com você. Então temos pessoas que conhecem até a verdade. E sabem, e já viram. E nesse exemplo do jovem rico aqui, eu acho interessante que você mencionou que Jesus já sabia o que ia pegar nele. Jesus já perguntou já sabendo já. Ele já tinha noção de que ele não ia, né, que ele era bem apegado, Jesus cita aqui os princípios dos 10 mandamentos ali. Mas ele não fala do primeiro, de honrar Deus, né? Porque Jesus sabia que ele ia ter dificuldade. Quando Jesus fala para ele, era justamente para isso, entendeu? Mas aquele jovem rico que abrisse mão e cumprisse o primeiro mandamento. Sim. Ali. O Perfeito. primeiro mandamento para ele foi difícil, porque o dinheiro estava acima de Deus para ele. Exato. Jesus toca no coração dele abrir mão, né, da riqueza. Não é problema ser rico, é a tua riqueza está acima de Deus. Eu trouxe o exemplo do jovem rico aqui porque ele já estava fazendo tudo, né? Mas tudo que era confortável ele fazer, né? Sim, ele tinha que abrir Quando mão. ele precisou dele abrir mão de algo que realmente era valioso para ele, aí que pegou ele. Aí ele, né? Que o dinheiro estava acima de Deus. Se o dinheiro estivesse abaixo de Deus, estava tudo certo, mas não. Sim. Aí quando Jesus tenta criar uma ordem na vida dele, entendeu? Jesus estava tentando o quê? Criar uma ordem na vida dele. Põe a Deus primeiro e as outras coisas para baixo, não. Ele mesmo dá a riqueza estava no primeiro lugar e ele quis abrir mão, foi uma escolha dele. É uma escolha, totalmente. E Jesus não passou a bola para outro, falou, você com você mesmo. É eu e você aqui, É. você que tem que decidir. Então não dava para ele passar a bola para ninguém, era com ele mesmo. E quando ele tem que tomar essa decisão, eu falou, olha, você me propôs, é legal, bacana e tal, mas eu vou continuar com a minha Ficar de boa aqui. Mas Oi. É errado, né? seguir a Cristo é uma escolha diária. Sim. Uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Aconteceu algo comigo no trabalho que eu trabalhava uma vez. Eu trabalhava na expedição, né? E estava com vários funcionários lá. E um dia o gerente mandou me chamar lá, e geralmente quando ele chamava lá, É porque. tinha uma coisa de errado. É. Aí ele mandou me chamar lá, e o pessoal falou, ixi, chegou uma coisa de errado. Eu falei, mano, vou lembrar que eu fiz uma coisa de errado. Nós para fora, me chamou lá, enfim, fui lá. Aí cheguei lá, gerente, senta aí, Diego. Sentei e tal, aí ele falou assim, tá tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou assim, então, eu queria ver com você o que tá acontecendo. Aí eu falei, não, mas o que tá acontecendo? Ele quer saber também o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, não, porque assim, eu queria saber de você o que tá acontecendo, por quê? Porque geralmente quando eu chamo ou peço para alguém, o pessoal da sua equipe fazer as coisas, meio que o pessoal já faz assim, rápido, né? De qualquer jeito, porque sou eu, né? Que estou pedindo. Então, muitas vezes eu peço para o pessoal fazer até as coisas erradas lá, o pessoal já faz logo, porque às vezes com medo, com pressão, coisa do tipo, né? Uhum. E eu pedi para fazer um trabalho semana passada e não foi feito. Foi passado para você. O que você não fez? Meu querido, é o seguinte, eu não fiz só por causa de um motivo, porque saiu de fora do princípio. Aí ele olhou assim e falou assim, como é que você vem aqui e me fala um negócio desse? Eu falei, não, eu estou falando você perguntou, eu estou sendo sincero, eu não vou abrir mão do princípio. Aí, porque ele precisava mentir, inventar os negócios lá, aí eu falei, passa a bola, eu não vou fazer isso aí não. Uhum. E isso já tinha acontecido, né? Ele me chamou depois de uma semana depois. Aí ele falou assim, eu pedi para você fazer o que você fez. Aí eu falei, não, é só por esse motivo, porque sai falando no princípio. Eu não vou abrir mão, não vou ficar mentindo todo. Eu não vou fazer isso. Por isso que eu pedi para outro fazer no lugar. Aí ele pegou para minha cara e falou assim, você é corajoso, hein? E vim aqui falar isso para mim. Você não tem medo de perder o serviço? Aí eu falei, sou bem certo com você. É a vida inteira, né? Eu nunca fiquei sem serviço. Porque Deus nunca me desamparou. E não vai ser agora. Mas se eu perder, paciência, almoço. Uhum. Depois. Mas eu não vou abrir mão. Sei, Você é corajoso. Aí ele falou assim, pela sua honestidade, pelo que você me falou aqui agora, eu vou tirar uma promoção. Legal. Porque todo mundo fazia aqui as coisas, mas fazia sem se preocupar se estava certo ou estava errado. E a sua atitude me mostrou que você é diferente dos outros.
Agora, imagina se ele tivesse feito da forma como os outros faziam. Então, acho que assim, isso aconteceu comigo, é um exemplo que eu tenho de vida, eu nunca esqueci daqui, Legal isso. e deixou bem claro para mim. Naquele momento eu abri mão de muita coisa. Eu podia até perder meu emprego, mas se eu perdesse, esquece, eu ia atrás de outro. Mas Deus abençoou. É por isso que eu falo, servir a Deus é uma busca constantemente, é uma busca diária. Diária É mesmo. uma escolha, porque quando a gente escolhe servir a Deus, a gente não é obrigado. Ninguém obrigou ninguém a seguir tudo. Mas Deus falou, se você quiser me seguir, Negue-se a si mesmo, deixa tudo. tome sua Negue-se cruz, a si. siga-me. Então, acho que esse exemplo serve muito bem o porquê de Deus falar isso para nós. Boa. E realmente é uma escolha, então não é. Eu trago. Não, perfeito, sim. E eu trago esses exemplos porque às vezes passa isso na nossa vida e a gente passa até desapercebido, né? A gente às vezes não para pensar tanto em relação a isso, né? Então, será que a gente não está deixando de fazer algo que Deus nos pediu porque a gente tem medo de abrir mão, de um conforto que a gente tem? Você poderia ter falado ali que, sei lá, ou você poderia ter feito serviço, na verdade, né? Você poderia ter feito serviço, é isso, mas você resolveu ir pelo caminho mais difícil, né? Com medo de ser demitido ali. E assim, igual a gente falou, às vezes tem exemplos até menores que isso, então furar uma fila, né? Parece que é um exemplo bobo, mas a gente tem que ser exemplo para as pessoas, né? As pessoas vão olhar para a nossa vida e ver o quanto a mensagem é relevante para nós, né? E elas vão ficar interessadas nisso. Então, com certeza, esse rapaz aí que te fez pergunta, ele ficou interessado, mais interessado em você, tanto que ele te promoveu, né? Acender brasas vivas na cabeça das pessoas, né? Através da nossa vida, das escolhas que fazemos. E é isso. E assim, irmãos, o que a gente está discutindo aqui na aula, né? O propósito do cristianismo é sermos servos inúteis, né? Fazer aquilo que nos foi mandado, apesar de termos que abrirmos mãos das coisas que nós gostamos, né? É o que nossos mestres esperam de nós, né? Mesmo que isso signifique abrir mão das nossas próprias vidas. Aí eu queria finalizar aqui lendo Gálatas 2:20 rapidinho. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E é isso, irmãos. Que Deus abençoe a aula de hoje, que a gente possa pôr em prática, que a gente reflita sobre as nossas decisões, por menores que elas sejam, né? Que a gente tem que enfrentar esse mundo mesmo, a gente é peregrino nesse mundo. Então, que dia após dia a gente negue a si mesmo, pegue nossa cruz e siga Jesus Cristo. Se preparar para o culto. Deus abençoe.